Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Shippado, podcast oficial do Shippo. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje nós estamos aqui com um episódio lotado de conteúdo legal, porque a gente vai falar de A Grande Onda, o quarto episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. E a gente vai mencionar aí também como é que a gente achou, o que a gente achou do quinto episódio de Mulher Hulk, que prepara o terreno para a entrada do Demolidor na série. E rapidinho, que a gente não pode falar muito ainda, as nossas primeiras impressões de Andor, a nova série de Star Wars, que a gente já viu 4 episódios. Para fazer isso comigo está ele, a rocha do meu martelo, Bruno Silva. Que isso, hein? Um salve aí a todos os amigos aí da Sociedade do Anel e todas as espécies e raças da Terra-média. Mais um grande episódio de Seus Anéis. Eu acho impressionante que o Thiago faz uma cara pra eu falar a rocha do martelo, mas não fala quando o Bruno solta todos os membros da Sociedade do Anel. Thiago Maris está aqui. Eu, provavelmente, né, a gente é a Sociedade do Anel mesmo, porque você vai ver aí na internet, parece que não existe mais o Anel, mas olha, eu vou falar pra vocês que nunca houve na história desse país chamado Terra, Maria, lá vem. uma série de fantasia como fantasia alta, fantasia clássica, como essa de Senhor dos Anéis. Tacar-paral, é bom demais. Vamos falar tudo isso então agora, comentando desse quarto episódio. Como eu falei, o nome do episódio é A Grande Onda. Não dá pra recapitular tudo, mas eu vou dividir aqui em meio que 3 núcleos narrativos. A gente tem o núcleo de Númenor, onde a Galadriel, nesse episódio, se esforça para convencer a rainha regente Miriel, que é a Cynthia Dye Robinson que interpreta, a aliar as forças de Númenor a Galadriel para eles irem para as Terras do Sul e combaterem as forças de Sauron. E também lá a gente tem o drama ali da família do Elendil com a filha dele ali, com um possível romance começando, e claro, o filho dele, o Isildur, tentando fugir, digamos assim, da vida de um marinheiro que ele não quer. A gente tem o núcleo da Terra do Sul, onde o Arundi é confrontado pelo Adar, o elfo corrompido lá do Joseph Maul, e é liberto para avisar os humanos que os orcs vão poupar as vidas deles se eles deixarem as terras. Isso tudo antes, eu não sei se essa promessa vai ser cumprida, agora que os orcs sabem que o Theo, o filho da Bronwyn, a amada lá do Arundi, tá com o punho da espada do Sauron, alguma coisa aí que eles estão procurando. E por fim a gente tem o retorno do meu núcleo favorito da história toda, que é entre o nosso querido Elrond, o elfo, e o príncipe Durin dos anões. E eles agora já estão avançando bastante na construção da torre e também na descoberta do Mithril, o minério lá, que a gente sabe que é muito, muito importante no mundo de Senhor dos Anéis. Então, 3 histórias aí principais. A gente não teve dessa semana os Pés Peludos, eles estão de folga. E eu vou começar daqui, partindo da minha perspectiva, eu acho que esse episódio, ele sofre um pouco por causa de alguns núcleos narrativos que eu acho que estão subdesenvolvidos, personagens que eu acho que estão subdesenvolvidos. Eu confesso que assim, questão da filha e do Elendil, e como é o nome dela mesmo? É a Arryn, e também do Isildur, assim, eu acho que os 2 núcleos ali estão muito... Eu não tenho muito apego emocional, intelecto, tem lá os dramas dele, mas eu acho muito fraquinho. Eu continuo achando que também essa parte ali das Terras do Sul, o Arundi, o Theo, também não tem esse gás todo, só que eu acho que eles se beneficiam de estar ali num centro de acontecimentos importantes, né, com os orcs e tudo mais. Não é o caso da família do Elendil, eles estão ali só na vida deles, então sofre menos, eu acho, o Arondir e o Theo e tal, mas eu acho que os bons núcleos da série continuam espetaculares. Eu acho que tanto a Galadriel com a Miriel ali representando uma aliança entre elfos e homens, quando as duas percebem ali que elas estão numa posição muito parecida, de serem as últimas de seu povo, que reconhecem uma ameaça, que estão, né, com o peso de um conhecimento nelas, e também, como eu já mencionei, o núcleo do Elrond e do Durin ali, fortalecendo o laço de amizade deles, quando eles contam as histórias de cada um deles dos pais, e aí cada um com um segredo, né? O Durin com o segredo do Mithril, que ele vai e revela, e o Elrond com o segredo do porquê que eles estão construindo a torre, ele ainda não revelou. Então eu acho que 2 traços narrativos aqui estão ótimos, tem 2 um pouquinho mais cabeça para baixo, mas nada assim muito grande de grandes problemas, não. Qual desses todos aí vocês acham que tá a história mais legal? E ou melhor, antes de entrar nisso, qual que foi a opinião geral de vocês aí com esse episódio? Agora a gente tá na metade da temporada, né? São 4 episódios exatamente. E eu curti bastante a forma como eles apresentam todos os núcleos aqui, todos eles, né? E aí aqui a gente tem mais detalhes do núcleo dos orcs ali, com o Adar sendo esse cara que você falou, né? O elfo corrompido. Mas um aprofundamento interessante na mitologia e também na parte política em Númenor, né? Onde a gente vê a treta
elfo e humanos, que eu acho que não foi tão detalhada no episódio anterior. E nesse episódio a gente entende um pouco mais sobre sucessão, sobre tretas e tudo mais. Eu sigo fascinado pela série tecnicamente, assim. E quando eu falo tecnicamente, não é só a construção de cenários e efeitos visuais. É como ela consegue compor uma narrativa dentro de uma excelente montagem, uma trilha sonora que é ridícula. Essa trilha sonora de tão linda, assim, é ridículo. É absurdo. É ridículo. A música que encerra o episódio, quando eles estão partindo de Númenor pra Terra... Eu fiquei escutando ela enquanto eu escrevia a crítica em loop aqui, que é de arrepiar, né? Cara. E aí a outra parte só do começo, assim, que eu acho que eles montam muito bem as expectativas e as entregas, como eles pensaram num formato de, tipo, gancho, volta, quais os núcleos que vão pra cada episódio e tudo mais, isso é muito claro, né? É diferente de você ver aquelas séries que são pensadas como um filme de 8 episódios e não necessariamente tem um formato tradicional de que a gente já conhece pra seriado mesmo. O começo desse episódio, que é com o Adar, cara, de novo, a forma como você apresenta cada detalhe do personagem, as orelhas, a forma como ele mata o cara, o visual, o tom de voz, ele é apresentado falando uma língua, depois ele troca, ele manda o cara dar os recados, mas a trilha sonora em voz, assim, é aquilo, gente, tipo, eu acho que fantasia... Tem 200 gêneros dentro da fantasia. E nesse tipo aqui, eu acho que a fantasia clássica do bem contra o mal, você conseguir compor quais são as peças de um tabuleiro que vai ter essa dicotomia entre os dois lados, eu acho que eles estão fazendo muito bem, assim. Eu tô encantado e, de novo, uma merda não poder assistir isso no cinema, porque eu queria muito ver. Faz a boa aí, Amazon. Cara, assim, eu acho que, né, falar da parte técnica, eu acho que é chover no molhado, e eu gosto como... Isso é um negócio que não se aplica só a esse episódio, eu acho que se aplica a série como um todo, assim. Como eles têm grana, eles deixam essa grana falar e tem esse momento de respiro, que é aquela coisa da rainha olhar pro céu e as pétalas caírem e passarem pelo reino, e a coisa da profecia, do maremoto que vai engolir tudo, assim, é legal que tem um momento que todo mundo para e a natureza age e ela conta uma história. Mas o que eu queria destacar, assim, esse episódio, de todos os episódios até agora, eu acho que é o episódio mais político, né? O grande tema do episódio como todo é política, os jogos de poder ali entre a Galadriel e a rainha, entre o Durin e o Elrond, né? Todas essas dinâmicas se estabelecendo para que a trama avance. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu juro, eu não queria trazer essa comparação, eu não queria que a primeira fala que eu tô fazendo nesse episódio fosse fazendo a comparação de Senhor dos Anéis com o caso do dragão, mas é porque esse episódio me fez entender o que eu acho que essa série faz tão bem que tá faltando na outra. Se você tira todos os aspectos técnicos, esquece que essa série tem um orçamento bilionário, esquece o CG, esquece a trilha sonora, esquece tudo. O roteiro faz tudo simples. Os dilemas são colocados de uma maneira simples, clara, objetiva. Vai pro próximo. As resoluções são colocadas de uma maneira simples, clara, objetiva. Vai pro próximo. E não subestima a inteligência de quem tá assistindo, sabe? Essa série tá armando tudo de uma forma muito simples pra depois poder escalar pra algo complexo, que eu imagino que vai acabar acontecendo nas temporadas que vão vir. Enquanto que Casa do Dragão quer começar no complexo sem fazer o simples. Eu acho que esse que é o grande problema, assim. O fato da gente tá vendo essas séries, um episódio depois do outro, acaba exacerbando isso tudo, mas eu quero focar mais em Senhor dos Anéis aqui, em como, cara, essa narrativa pra ela desmoronar era muito fácil. A gente tem 4 episódios, a temporada vai ter 8. Tem uma cacetada de personagem que foi apresentado, tem um monte de núcleo, um monte de coisa acontecendo e tá tudo no lugar. Tá tudo exatamente onde precisa estar. Isso parece fácil de fazer, mas não é. Não é fácil. Também não quero viver nas comparações entre as duas séries, mas puxando do seu gancho, eu falei essa semana, né, no começo da semana, sobre o defeito que eu acho que a Casa do Dragão tem de não ter personagens que existem além da trama principal. Os dilemas deles estão todos pautados, como devem estar na trama principal, mas a questão é que eles estão pautados só na trama principal, não tem nada além disso. E justamente nos 2 melhores casos dessa semana, como eu falei, eu acho que tem alguns núcleos narrativos que estão ali um pouquinho capenga, mas tem esses que estão muito bons, que eles aliam a trama principal com um dilema emocional, com uma coisa daquele personagem que não tem nada a ver com a trama principal. O exemplo melhor disso pra mim, nesse capítulo, claro, que é a união aí da Galadriel com a Miriel, eu confesso que eu não lembro a pronúncia, porque ambas foram estabelecidas primeiro como personagens. A Galadriel a gente já conhecia, esse episódio faz um trabalho maior de humanizar a rainha, mostrando a questão dela com o pai, tá ali o pai dela na cama, e aí ela tá ali com aquele medo de tomar a decisão errada, e essa decisão ser o fim de Númenor, ou tomar uma decisão certa, mas mesmo assim terminar como o pai dela. Tudo isso está pautado primeiramente
no âmbito individual. Então, quando as duas se aliam no final do episódio, é uma aliança entre elfos e homens, mas antes disso é uma aliança entre dois personagens. Então tem um impacto ali pra história do que tá acontecendo, de que eles vão avançar agora juntos para as Terras do Sul, mas pra mim, primeiro tem um impacto emocional. Eu tô investido emocionalmente na jornada delas, por isso eu me envolvo com a conclusão que ela chega. A mesma coisa com o Elrond e o Durin, que estão ali fortalecendo essa amizade. Agora que o Durin revelou o segredo lá do Mithril pro Elrond, e o Elrond ainda não revelou o segredo que é o intuito das coisas, eu temo pela amizade deles, não porque ai meu Deus, vai parar a aliança entre os elfos e os anões para construir a torre. Isso para mim é algo que o roteiro acontece independente do que acontecer entre eles. Eu sei que vai chegar lá. Mas eu temo isso não pelo destino dos anéis da torre. Eu temo isso pela amizade dos dois, que agora eu tô investido emocionalmente. Então, pra mim, essa é a grande diferença. Vamos falar aí Deixa eu só fazer uma adição a isso aí, Jacobs, sobre a história e os personagens, né? Desde o prólogo, desde o primeiro episódio, basicamente, ali, você tem moldado muito bem qual é o mote da parada, né? A gente sabe o que vai acontecer, Sauron tá escondido, ele vai surgir, a Galadriel tá tentando convencer todo mundo que vai acontecer isso. Senhor dos Anéis, a trilogia, era muito isso também, né? O anel tava lá, você tinha que destruir e pronto. Só que o que fazia você investir o seu tempo, emoção e dedicação em todos os personagens ou na história era a sua conexão com cada uma dessas pessoas. O que é especial, que eu acho que você falou, né? Do que é o que tá sempre fora do plot principal, é como você humaniza e diferencia um personagem do outro, né? Senão eles viram simplesmente uma parte na engrenagem que vai ter que levar a história pra frente. E aí, cara, isso pra mim é claro entre a amizade dos dois, né? Do elfo e do anão. É o romance do Arondir com a Bronwyn, com a Bronwyn. E é a mesma coisa que você começa a pensar no que tá acontecendo com a Galadriel, com o Halbrand e com todo mundo que tá ali. Então, assim, você faz a história avançar a partir das relações. Exato. Porque o mundo tá ali. E aí, eu junto com um comentário que o Bruno fez sobre a simplicidade da série, é que, além de ter um plot, ele já é simplificado desde o começo, você usa de palavras e diálogos que trazem identidade àquele mundo. Você Total. Vê que os caras estão falando dentro do mundo deles, sabe? Tem uma... A Galadriel, por exemplo, que eu acho que ela é intempestiva demais às vezes, mas, cara, em todos os episódios ela tem aquele ar dela. Você pode gostar ou não gostar, mas ela é uma personagem bem escrita dentro do propósito dela, sabe? Por exemplo, aquela hora que ela joga na cara da regente lá, da rainha lá, o que ela vai falar, né? Porque não é você, não sei o que. Cara, mesma coisa que ela fez antes, sabe? Tipo, ela, não no terceiro episódio, mas no segundo lá que ela fez. E a forma como ela fala, sabe? O jeito. Cara, isso pra mim é muito encantador, sabe? Tipo, eu acho muito legal. Me arrepia, assim. Foi a mesma coisa do Adar falando com o Arondir, assim. Eu adorei aquela cena. Eu achei muito, muito legal mesmo. Precisa mencionar um pouco mais sobre o Adar, né? Que ele é o grande personagem apresentado aqui. A gente teve um vislumbre dele no final do episódio 3, mas agora que a gente viu pra valer o Adar. O que vocês acharam dele como da apresentação dele, ele ali quase que sacrificando um orc ali, como se estivesse, né, literalmente pondo fim ao sofrimento de um animal, ele com ambições aí de se tornar uma figura de grande poder, e também, assim, alguém que representa ali um caminho muito tenebroso para alguém como o Arondir, né? Eu sinto que ele tem ali uma espécie de tentação pro Arondir que ele vai querer fazer ali, de que ele não solta o Arondir simplesmente para mandar uma mensagem, ele claramente quer quebrar alguma coisa ali dentro do Arondir. Qual foi uma tentação que tá latente até nos humanos, né? Só pra pontuar também, né? Quando a gente tem os dois humanos ali, que o cara mostra a marca e tipo, tô só de butuca aqui esperando Exato, a hora, né? Exatamente. Claramente tem alguma coisa ali em relação ao Sauron, ao poder das trevas. Bruno, o que você achou dessa parte do episódio? O que você pensa pra onde a gente tá indo? Eu achei um pouco... Assim, por enquanto a gente ainda tá vendo, a série tá fazendo uma aposta que a gente não vi ela se pagar ainda, então não dá pra ter certeza. Eu tô pensando que talvez esse personagem esteja sendo apresentado um pouco tarde demais. Eu acho que já poderia, né? Eu vendo agora a maneira como eles estão tendo uma cautela pra apresentar ele. Óbvio, é legal que você tenha essa figura pra mostrar que ela é poderosa e tal, e como que, né? A gente vê o efeito, né, de dominação do Adar sobre os orcs, né? Como uma forma de demonstrar o quão poderoso ele é, mas eu acho que a gente já poderia ter tido um pouquinho mais dele
dele a essa altura da série. Fora isso, eu achei muito interessante como... E eu nunca tinha parado pra pensar nesse aspecto, porque, né, a minha lembrança é sempre a do Sauron, é aquele olhão lá, aquela coisa que todo mundo morre de medo de desobedecer, né, e uma figura de poder que exerce tal poder pura e simplesmente pelo medo, e aquele é quase como uma figura paterna, né, a própria cena que você falou, que ele dá o fim no orc, né, como a hora que ele chega, como ele é reverenciado por todo mundo, a hora que ele encosta no orc, né, que é essa criatura completamente, né, horrorizante, ninguém tem coragem de estar perto do orc no mundo dos seus anéis, o cara vai lá, pega na cabeça do cara, passa, olha aqui, meu filho e tal, vai lá e acaba com o sofrimento dele, como você falou. Achei muito interessante, é uma nuance que eu nunca tinha parado pra pensar que uma figura, né, uma figura como a figura do mal pode ter, né, acho que nem o Saruman era assim, por exemplo, né, então eu achei interessante. Eu achei interessante, é um tipo... E ele falando, né, do eu estive no lago, não sei o que, bababá, no rio, e eu senti a O Saruman era até um pouco assim também, ele tinha uma voz calma, né, ele tinha uma voz tranquila, imponente, mas calma. Esse é um cara super sóbrio, assim, né. Então eu acho que é um tipo de vilão legal, que eu não tinha visto ainda em Senhor dos Anéis, e eu tô animado pra ver. Eu acho que ele pode ser aquele vilão, porque, assim, os vilões de Senhor dos Anéis são, assim, de certa maneira, puro mal, né? Eles são completamente malvados. Claro que tem, como você mesmo falou em relação ao Saruman, facetas ali, mas eu acho que nunca rolou aquele vilão que ele é estranhamente carismático, sabe? Como se ele fosse acessível de uma maneira... Dúbio, né? Exato, dúbio, é uma ótima palavra. Eu tive essa impressão também dele, né? Eu senti que de cara ele tem uma serenidade, essa foi a palavra assim que eu pensei, que eu não vejo realmente muitos em antagonistas de Senhor dos Anéis, o que deixa ainda mais interessante do jeito como os orcs, que são violentos e animalescos, respeitam ele, chamam ele de Senhor Pai e seguem ele, né? Assim, certamente vai ser debatido, ele é o Sauron, não é? Eu não acho que ele é o Sauron, eu não acho que o estranho lá é o Sauron, eu continuo eu realmente continuo achando que é o atorzinho lá que a gente não viu ainda, o de olho bem claro. Mas, de fato, é um vilão que a gente não viu parecido com ele em Senhor dos Anéis ainda. Um dos outros grandes acontecimentos desse episódio, além de tudo isso com eles, voltando lá pra Númenor, como o Bruno já até falou mais cedo, a profecia do Maremoto, de um tsunami ali que vai destruir a ilha. A gente sabe que Númenor também tem realmente um destino já conhecido, e a gente também sabe, não é necessariamente a decisão da rainha de ir pra Terra do Sul e ajudar a Galadriel que vai salvar Númenor desse destino. Thiago, como é que você viu essa entrada desses elementos? Eu vou usar a palavra sobrenatural, não que a série não seja sobrenatural, mas que dentro da série eles são, né? Porque tem ali profecia, tem ali a árvore branca com as pétalas caindo, que a rainha mesmo fala, não é um evento coincidente, é uma como é que ela fala que são as lágrimas dos Valar, né, dos poderosos Valar caindo, então significando que eles estão tomando a decisão errada e por isso eles precisam mudar. Como é que você viu a introdução desses elementos aí no episódio? Cara, eu gostei porque eles colocam esse tipo de elemento ao mesmo tempo que eles colocam a treta política, né, você colocando a parte religiosa, entre aspas, cultural ali, junto com a parte política, que é a treta entre os Númenóreanos e os Elfos, né. Eu achei muito inteligente você colocar essas duas coisas juntas, porque eu achei que no terceiro episódio fica um pouco solto, né, a apresentação ali dessa treta, por que a Galadriel tá daquele jeito e tal. Aqui eu acho que tá tudo muito bem colocado e explicado, e ao mesmo tempo eu acho que a apresentação é impactante disso, né. Quando você tem se eu não me engano é a segunda cena já, né, quando a gente vê a Grande Onda chegando, né, que é o primeiro sonho da rainha ali. Isso. E aí depois você vê a Galadriel colocando a mão no Palantir e vendo as coisas acontecerem. Né? Exatamente. Eu gostei disso, cara, porque assim, de novo, eu não quero assistir a uma série ou a um conto fantástico que não seja, neste caso, né, nesse mundo do Tolkien e tudo mais, que não seja realmente fantástico e uma alusão a esse... que faça essas metáforas em relação ao mundo que a gente vive. É exatamente isso que eu acho que para que essa fantasia serve, e ao mesmo tempo eu acho que ela se diferencia por ter essa parte política de Senhor dos Anéis, né? A gente não tem isso em Senhor dos Anéis. Tipo, você tem a treta da regência da sucessão do Aragorn, tem lá a galera de Rohan e Gondor, mas é isso, assim, tipo, não é muito mais seguir a profecia do que necessariamente discutir a treta política. Aqui não. Aqui a gente sente que isso aqui vai descambar em algum lugar muito ruim, e a gente já viu basicamente o que é, né? A gente viu no sonho da rainha o que vai acontecer, até porque a gente sabe o que pode rolar o que vai rolar com o número e tudo mais. Eu acho que esse núcleo, ele é o núcleo mais complicado, porque ele tem política, ele tem religião, ele tem profecia, ele tem duas raças diferentes, e ele é a base pra Guerra do Anel que a gente vai ver acontecer lá quando o Sauron estiver com tudo e o Isildur for tirar o Anel do dedo
dedo do Sauron, sabe? Então, é um núcleo muito complicado que eu acho que eles estão trabalhando no banho-maria ali mesmo e do jeito certo, sabe? Do jeito que tem que trabalhar mesmo. Mas pra mim tá bem óbvio, assim, que é o núcleo principal da série. É esse núcleo aqui de número... São os protagonistas, né? Os protagonistas, é o que vai levar a parada toda pra frente, assim, sabe? Ainda que eu me encante mais com a caverna dos anões, que eu goste de ver os pés peludos e ver o que o Arondir tá fazendo lá. Porque é a composição de coadjuvantes que você vê que tá tudo conectado. Você sabe que as coisas estão conectadas. Porque os anões vão falar de Mithril de alguma forma, e é a aliança entre elfos e anões que a gente vai ter que ver em determinado momento. Você sabe que o Arondir tá lá onde provavelmente vai ser Mordor. Aquilo é Mordor. Eles estão criando Mordor ali, né? Então, eu tô curtindo, cara. Eu tô curtindo bastante, assim. Eu gostei dessa apresentação de religião e profecia deles também. Muito bem. Semana que vem, então, a gente fala do 5º episódio. A série vai entrar aí na sua segunda metade. Vamos agora falar também 5º episódio, né? No caso, a gente vai falar do 5º Senhor dos Anéis, mas hoje já falamos do 5º de Mulher Hulk. É um episódio que eu vou, assim, não tenho muito a entrar a fundo, não, mas eu queria só dizer que esse é o tipo de entretenimento que essa série, eu acho, pode oferecer, porque é um episódio que resolve o seu dilema, que é a Mulher Hulk sendo processada pela Titânia e processando ela de volta, inteiramente na base do embate judicial, que é a premissa aí da série, com, eu acho, comédia que funciona, com, eu acho, uma atriz extremamente carismática na Tatiana Maslany, e com aquelas referenciazinhas ao resto da Marvel que a gente gosta, tem ali a roupa do Demolidor aparecendo, no cara que faz a roupa pra Mulher Hulk e tudo mais. Claro, é um episódio, eu acho, modesto, porque é uma série modesta, mas eu acho que ele encapsula muito bem o tipo de entretenimento que essa série pode oferecer, uma meia horinha engraçadinha toda semana, que a gente até tava falando fora da gravação, que essa série podia ter experimentado mais, devia ter experimentado mais com o formato de lançamento. Eu acho que ela tivesse saído, sei lá, em incrementos de 3 episódios, de 2, já se beneficiaria muito, mas esse episódio eu gostei. Bruno, eu entendo que esse foi, pra você, o melhor até agora. Foi, porque finalmente deixaram ela ser a protagonista da própria série. Até que enfim, velho, caramba, demorou só metade da temporada pra isso acontecer. Provando o ponto, né? Deixando a atriz trabalhar, deixando ela desenvolver um pouco o papel, tendo um roteiro focado nela, né? Assim, pelo menos era isso que eu queria ver desde o começo, né? Até que fim que tá acontecendo. Já sei que pelo menos um desses próximos, são 8 episódios essa temporada também, né? 9. Então, já vão faltar 4. Pelo menos um desses já vai ser do Demolidor. Então, assim, eu espero que os 3 que faltem continuem sendo dela, da Titânia, do núcleo dela. Eu quero que eles me mostrem a que eles vieram. E até agora, começaram a fazer isso agora pra mim. E você, Thiago, o que é que você achou? Cara, eu gostei do episódio. Eu discordo. Eu não acho que a série é dos... Eu acho que a série tem excelentes coadjuvantes, mas a Tatiana Maslany e a She-Hulk, elas sempre foram o foco, assim, da parada, eu acho. E ela vem ganhando mais tempo de tela com o passar do tempo, né? Mas eu acho que o episódio passado com o Donnie Blaze, apesar dele ser um ótimo coadjuvante, eu acho que ela tava bem no centro da trama. E eu acho esse episódio, cara, é como você falou, encapsula bem a parada, e aí o Bruno falou que a Tatiana manda muito bem, ela manda mesmo, assim. Eu acho que, cara, é uma... Putz... Eu tuitei outro dia, agora há pouco, falando assim... Eu vou ver, eu conto os dias pra ver esse She-Hulk? Não. Eu tenho dia que eu esqueço, tem. Mas depois que eu assisto, eu falo, porra, legal, sabe? Tipo, e assim, é uma série, ela não é... Ela é bem escrita. Ela é bem escrita, eu acho que ela tem bom... Pô, eu adorei mais uma vez, pra você ver como a conexão entre audiência e personagem, você precisa de um tempo, né, pra fazer isso, principalmente numa série de 20 e poucos minutos. Pô, os amigos dela lá, o cara e a mulher que vestem lá os Avengers do cara lá do... Aliás, sensacional essa parte. É muito boa essa cena. E aquilo ali eu achei muito legal, porque os atores são bons, são carismáticos, eles são engraçados, eles têm um timing bom. Eu adorei o estilista. Adorei o estilista, velho. Tipo, eu acho uma parada muito bom. Ele é muito bom, porque assim, tem uma parada muito E faltava essa figura Edna Mode no universo Marvel, né? Porque aí vira um negócio que é assim, de novo, é a série se entendendo dentro do próprio universo que, mano, aquele cara... vai fazer o uniforme novo do Demolidor. Não é o brother da Netflix, que é um ferreiro que tá lá no negócio, que apanha. Não, é um cara daquele. Eu acho, velho, é ter culhão, sabe? Tipo, de chegar lá e falar... Velho, a gente vai fazer do nosso jeito, é o jeito que a gente acredita em quadrinhos, né? A transposição de quadrinhos pra TV, pra cinema, que a Marvel faz, é isso. É adaptar e trazer uma instância diferente desses personagens. Contanto que eles são feitos, eu acho super válido. Aliás, eu não sei se eles notaram, mas na cena com o estilista, ele tá fazendo uma armadura lá toda preta que tem 2 mamilos no peito. Então... exato, eu achei ótimo. Muito bom, muito bom. Acaba a cena colocando a mão assim no abdômen do negócio, eu achei, velho. É aquela tosquice que eu curto, sabe? Por exemplo,
eu não curto muito algumas tosquices que tem lá, tipo, a dança e tal, aquelas paradas não me pegam. Nem a Madison lá também não me pega. Você é louco. Eu não acho muita graça. Eu gosto dela também. A Madison é a melhor coisa que essa série fez até agora. Não, a própria Titânia eu não curto a Titânia, eu confesso que tem uma hora que o humor... estamos zoando influencers e a atualidade, uma hora me cansa. Tipo, eu já entendi o que você tá fazendo. A piada tá... Essa não é aquela piada que quanto mais você faz, mais fica engraçada, sabe? Mas eu acho... cara, assim, eu comecei não gostando da série, que ela não combinava pra mim mesmo. E eu acho que assistir 4 episódios de uma vez não ajudou muito. Foi um impacto negativo do CGI também pra mim. E agora, nesse 5º episódio, assim, depois de ter reassistido semanalmente, né, quando eles foram lançando, pra mim tá descompromissado e tô de boa, sabe? Quero ver... Eu gostaria muito de ver Eu vi o clipe já, né, do Demolidor e da She-Hulk lá que eles passaram na D23. A galera vai adorar. Eu não tenho a menor dúvida que a galera vai adorar. Porque o Charlie Cox é excelente ator. A Tatiana Maslany é excelente atriz. Então, assim, não tem erro aqui, sabe? Agora, que eu quero muito ver essa mulher, velho, sei lá, com o Chris Hemsworth como Thor, sabe? Cara, vai ser, assim, sensacional. Vai ser sensacional. E ela com o Peter Parker... Sabe, eu acho que esse é o tipo de coisa que eu tô esperando ver, porque ela já me convenceu que é uma boa personagem, sabe? E só uma última coisa, o dilema dela aqui, o subtexto da série inteira, pra mim, é muito sobre aceitação, né? De você se entender como aquela figura, você tem que aceitar o jeito que você é, ela renega o tempo inteiro o próprio nome e a própria forma, mas ela começa a se enxergar de um jeito diferente. E eu acho isso muito legal, eu acho que a série tá trabalhando bem isso com o texto ao longo da série, sabe? Então... eu acho que é a primeira série da Marvel que ela está me ganhando com o tempo. Algumas me ganharam de cara, né? Tipo, eu acho o primeiro episódio de Cavaleiro da Lua muito bom, e aí depois eu acho que ele vai caindo um pouco. O Gavião Arqueiro, eu acho que começa muito bem, depois com a merda, aquele final. O Loki eu acho mais estável, WandaVision cai... Miss Marvel tem seus altos e baixos, mas eu acho bom. Aqui, pra mim, o começo foi ruim e foi melhorando. Olha, você falou que o pessoal vai amar o Demolidor. Eu queria só encerrar esse episódio aqui falando de outra coisa que as pessoas vão amar. Porque eu estou há 2 meses guardando dentro de mim. Olha, a gente normalmente recebe essas paradas 2, 3 semanas às vezes antes da estreia. E a gente pegou esse negócio 2 meses antes de sair. 2 meses que eu tô aqui querendo dizer pra vocês que Andor, a nova série de Star Wars, é simplesmente sensacional. A gente não pode falar muito ainda, a gente vai poder falar mais semana que vem, tá certo? Vai sair nosso episódio aí dando um review geral, mas a gente recebeu 4 episódios. Eu vou dizer o seguinte, é uma série que, ao mesmo tempo, aprofunda absurdamente o universo de Star Wars, porque ela mostra pessoas de verdade dentro desse universo, trabalhos de verdade, cotidianos de verdade, extremamente detalhista em mostrar o mundo além do que a gente já viu. Não é que tudo se volta conectado para os Skywalkers e para o Jedi. São coisas novas, expandir o universo. E ao mesmo tempo é uma série que não tem quase nada a ver com Star Wars. Nos 3 primeiros episódios, a única referência é que alguém um dia mencionou o Império. A vibe é muito mais de uma saga de espionagem dessas John le Carré, Slow Horses, do que de uma aventura Star Wars. A produção não parece aquelas paradas genéricas coladas em tela verde que a Disney faz, até porque foi realmente filmada em locação. Então, muito em breve eu vou falar mais, a gente vai poder falar mais, mas o que eu quero encerrar essas primeiras impressões dizendo é o seguinte: a gente entrou nesse período de agosto, setembro, cheio de série pra nerd, né? Star Wars, Sandman, Senhor dos Anéis, tudo, Marvel. Eu nunca imaginava que eu ia dizer isso, mas a que eu mais gostei de tudo, pra mim, foi Andor. Eu tenho 2 definições, assim, bem rápidas pra gente entrar em detalhes depois. Eu não sei como a Kathleen Kennedy autorizou essa série, é a primeira coisa, porque não tem nada a ver com o Star Wars que ela acredita. Nada a ver. Provavelmente é o Star Wars, é o Rogue One que ela cancelou ou tirou um pouco do que o Gareth Edwards queria fazer. E aí tá aqui. É isso. Na verdade, eu acho que é mais o Rogue One que o Tony Gilroy, que entrou no final do Rogue One, queria fazer, mas não conseguiu fazer todo. Isso. Porque eu já tinha Edwards antes, E a outra coisa é que comprova mais uma vez como o Star Wars é o relacionamento mais abusivo da cultura pop que existe, né? Você me dá um Obi-Wan num mês, aí a gente entra em depressão, aí daqui a pouco você vai e dá Andor, a gente tá amando de novo, sabe? Morde a sopra, né? É o relacionamento abusivo em formato de streaming, sabe? Mas Andor em si é a parte boa, e são 12 episódios, né? É muita coisa, tipo, isso é até o final do ano. 3 meses aí de...
4 arcos, 3 episódios. Os 3 primeiros, né, que é o primeiro arco, sai agora dia 21 de setembro. Eu acho que depois o lançamento vai ser semanal, não vão lançar mais 3 e 3 e 3, mas são 12. Segunda temporada já tá em produção com mais 12, mesma ideia. Eles estão acabando de filmar. Estão acabando de Isso, filmar. mesma ideia. São 4 arcos, 3 episódios cada. Essa primeira temporada, esses 12 episódios vão passar em 12 meses, é um ano de história. A próxima, cada um desses arcos de 3 episódios vai ser um ano. Então, ao todo, a gente vai ter 5 anos de história, tem começo, tem fim, não tem nada enrolado, não. E o final acaba exatamente onde começa o Rogue One, né? Isso, A ideia é exatamente fazer essa ligação. Galera, só se abracem aí, assistam. Quarta-feira que vem, A gente dia vai falar 20 mais de sobre setembro, sai o nosso chipado sobre Endor, sobre essa série. Mas, putz, eu tô muito, muito feliz com o que a gente tá vendo. Em breve a gente fala mais, tá bom? Thiago Romariz, Bruno Silva, muito obrigado pela conversa. Muito obrigado você que nos assistiu ou nos escutou. Lembrando que o Chipado está disponível em vídeo no canal do YouTube do Chipo e também para podcast, em podcast nos feeds aí dos diversos aplicativos. O Chipo, para quem ainda não conheceu, é um site que tem crítica, que tem dica de filme todo dia e aplicativo também, viu? Você pode baixar no seu smartphone ou acessar no navegador para acompanhar todas as principais notícias do mundo cultura pop e descobrir onde é que o seu filme favorito tá passando, se tá na Netflix, tá na HBO Max, essas coisas assim. Então vai lá e conhece o Chipo e segue a gente em @ChipoOficial. Não esquece de comentar, avaliar a gente aqui embaixo. Semana que vem tem mais Endor aqui no Chipado. Até mais.